nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós chegamos aí à questão de número 28 do nosso estudo do Catecismo em 60 questões. Nós vamos falar hoje do grande mistério da Igreja, que é a Eucaristia. A Eucaristia, mistério de fé e amor. Então nós vamos aí meditar ao longo dessa jornada nossa a respeito da Eucaristia. A Eucaristia que é fonte, centro e ápice de toda a vida cristã, né? Então, vamos ver aí a Eucaristia, mistério de fé e de amor, como estou colocando aí para vocês, né? A Eucaristia constitui o mais sublime sacramento da fé católica, um autêntico mistério que transcende a compreensão humana e revela o amor infinito de Deus pela humanidade. É através deste sacramento que Cristo permanece verdadeiramente presente entre nós, oferecendo-se como alimento espiritual para a nossa jornada de fé. Este sacramento representa a mais perfeita expressão do amor divino, onde o próprio Criador se torna acessível aos seus filhos sobre as humildes aparências do pão e do vinho. Através da transubstanciação, estes elementos transformam verdadeiramente no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta apresentação, nós vamos explorar, então, os diversos aspectos desse sacramento central pela vivência da fé católica, aprofundando seu significado teológico, litúrgico e espiritual. Então, veja, meus queridos, nós estamos aí analisando e estudando sobre o mistério central da nossa fé, que é a Eucaristia. A Eucaristia, ela sem dúvida alguma, é o ponto ápice de toda a vida litúrgica, de toda a vida da igreja, como nós vamos ver. Vamos então adiante para a gente poder ver. A Eucaristia, fonte e cume da vida da igreja. Eu coloquei esse gráficozinho aí, né? A santificação, plenitude da vida espiritual, a comunhão eclesial, ou seja, unidade do corpo místico de Cristo, e a vida sacramental, alimento para a jornada da fé. O Concílio Vaticano II definiu a Eucaristia como fonte e cume de toda a vida cristã. Como fonte, este sacramento nutre a vida espiritual dos fiéis, proporcionando a graça necessária para viver em conformidade com os ensinamentos de Cristo e da Igreja. Como cume, a Eucaristia representa a mais elevada expressão do culto cristão, para o qual todos os outros sacramentos e atos de piedade se orientam. É na celebração eucarística que a Igreja atinge a sua máxima realização como corpo místico de Cristo, reunindo em comunhão perfeita com a sua cabeça. Então, o que nós acabamos de ver agora é que a Eucaristia ela é fonte e cume de toda a vida da igreja. Tudo converge, né? Nós vemos aí na pirâmide aí, a gente poderia colocar aqui para olhar de novo, santificação, comunhão eclesial e vida sacramental. Então, tudo isso está girando em torno de quê? Tudo isso está girando em torno da Eucaristia. Vamos adiante para a gente poder entender mais os diversos nomes deste sacramento. Então, nós temos aí vários nomes, né? Eu coloquei alguns. Eucaristia, que significa ação de graças. Comunhão, união íntima com Deus. Ceia do Senhor, faz aí memória da última ceia. E santo sacrifício, que é a atualização do sacrifício de Cristo. Isso daí é muito importante para nós. Ao longo dos séculos, a Igreja atribuiu diversos nomes a esse sacramento, cada um destacando um aspecto particular do seu rico significado teológico. O termo Eucaristia, proveniente do grego, significa ação de graças. Então é daí que vem o nome Eucaristia. A expressão expressa a gratidão da igreja pelo dom inestimável da presença de Cristo.
Outros nomes, como fração do pão, Santa Comunhão, Santíssimo Sacramento, revelam diferentes dimensões desse mistério central da fé católica. Cada designação contribui para uma compreensão mais profunda e abrangente deste sacramento. Pela sua riqueza, não pode ser completamente expresso por um único termo. Então, nós vemos aí que o nome Eucaristia, que significa ação de graças, o qual nós damos o nome ao sacramento, o sacramento da Eucaristia, não comporta, a grandeza desse sacramento não comporta só um nome. Então nós chamamos de comunhão, de ação de graças, de fração do pão, de santo sacrifício, enfim, a Eucaristia que tem muitos nomes, mas como nós lemos aí, designa um único e mesmo sacramento, esse grande sacramento da igreja, conforme nós vimos aí. A instituição da Eucaristia. Bom, primeiro nós temos aí a preparação, e inclusive isso é muito interessante. Eu coloquei aí o capítulo 6 do Evangelho de São João, né, que Jesus, primeiro no capítulo 6, o que Jesus faz? Jesus multiplica os pães, depois ele anda sobre as águas, depois Jesus, ele começa então a falar do discurso do pão da vida. Então, o capítulo 6 do Evangelho de São João, ele é a grande preparação para aquilo que Jesus falaria depois. Depois nós temos a instituição na última ceia, que nós vivemos agora na Semana Santa, que passou, nós estamos aí dentro do tempo pascal, na atual data desse vídeo que está sendo gravado. Mateus 26, de 26 a 28, fala da última ceia. Depois nós temos a transmissão, né, a prática apostólica, Atos 2, 42 a 46, e a perpetuação, que é o mandato do próprio Jesus dizendo: fazei isto em memória de mim. A Eucaristia foi instituída por Jesus Cristo durante a última ceia, na véspera de sua paixão, tomando o pão e o vinho, elementos comuns da refeição judaica, da Páscoa judaica. Jesus transformou-os no seu corpo e sangue, antecipando sacramentalmente o sacrifício que seria consumado na cruz no dia seguinte. Então ele faz isso na quinta, né, já prefigurando aquilo que ele faria no dia seguinte. As palavras de instituição, isto é o meu corpo e este é o cálice do meu sangue, foram transmitidas pelos evangelistas e por São Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. O mandamento de Cristo, fazei isto em memória de mim, constitui a base para a celebração contínua deste sacramento. Isso aqui é interessante, né? Ao longo dos séculos, estabelecendo como memorial perpétuo de sua paixão, morte e ressurreição. Então, veja, meus queridos, aí então está a instituição da Eucaristia. Jesus, primeiro ele preparou no Evangelho de São João capítulo 6, depois instituiu de fato na última ceia, Mateus 26, depois essa transmissão pelos apóstolos e o mandato de Cristo, né? Fazei isto em memória de mim. Tá aí então a instituição da Sagrada Eucaristia. A celebração litúrgica da Eucaristia. Então nós temos aí, dentro do rito da Santa Missa, nós temos a liturgia da palavra, nós temos leituras bíblicas, a homilia, a profissão de fé. Depois nós temos o momento do ofertório, que é a apresentação dos dons, a preparação do altar e a oração sobre as oferendas. Por fim, a liturgia eucarística, oração eucarística, consagração, que vai culminar lá na comunhão. E os ritos finais, a bênção e o envio missionário. Então, está aqui esquematicamente a Santa Missa dividida aí, a celebração litúrgica da Eucaristia. Sabendo que a missa ela compõe duas grandes mesas e compõe um único ato de culto, que é a mesa da palavra, que é precedida pelos ritos iniciais, e a mesa da Eucaristia. Então, mesa da palavra e mesa da Eucaristia, ela compõe esse ato de culto único, que é a Santa Missa. A celebração da Eucaristia segue uma estrutura litúrgica definida que se desenvolveu ao longo dos séculos, mantendo os elementos essenciais instituídos por Cristo. Esta celebração inicia-se com a liturgia da palavra,
onde a comunidade é alimentada pela palavra de Deus, preparando-se para o banquete eucarístico. O momento central da celebração litúrgica é a liturgia eucarística, durante o qual o sacerdote, agindo in persona Christi, pronuncia as palavras da consagração sobre o pão e o vinho, que se tornam verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. A participação dos fiéis atinge o seu auge na comunhão sacramental, quando recebem o próprio Cristo como alimento espiritual. Então tá aí, meus queridos, a celebração litúrgica da Eucaristia. Depois nós vamos ver a Eucaristia como renovação não cruenta do sacrifício da cruz. Então nós temos aí sacrifício da cruz, um evento histórico único, isso aqui é importante, ó, único e irrepetível, ocorrido no Calvário, onde Cristo se ofereceu ao Pai de forma cruenta, derramando fisicamente o seu sangue para a redenção da humanidade. Constitui o ato supremo de amor e obediência do Filho ao Pai, através do qual foi conquistada a salvação para todos os homens. E, olhando para o outro lado aqui, o sacrifício eucarístico, nós vamos ver que é a atualização sacramental, agora de maneira incruenta, do mesmo sacrifício. Gente, isso aqui é muito importante. O sacrifício da missa é a atualização sacramental, agora de maneira incruenta, mas do mesmo sacrifício, onde Cristo se oferece ao Pai sobre as espécies do pão e do vinho, sem novo derramamento físico de sangue. Permite que os fiéis de todos os tempos e lugares possam participar no único sacrifício redentor e receber os seus frutos salvíficos. A Eucaristia não é um novo sacrifício distinto do da cruz, mas a sua representação sacramental através do ministério dos sacerdotes. Cristo perpetua nas suas igrejas o mesmo ato de entrega que realizou no Calvário, tornando-o presente para que as gerações de todos os tempos possam participar dele. Então veja, irmãos, o que é a renovação do sacrifício da missa? Ela é a atualização, como nós lemos aí, daquele sacrifício do Calvário, aquele único e irrepetível sacrifício que se atualiza diante dos nossos olhos. Então não é outro sacrifício, é aquele sacrifício, agora de maneira sacramental, de maneira incruenta, mas é a atualização daquele mesmo sacrifício do Calvário. E isso é extraordinário, meus irmãos. Depois, o sacrifício da missa e o da cruz. Um e o mesmo sacrifício. Olha que interessante. Vamos analisar isso aqui e nós vamos ficar maravilhados com isso. Então vamos ver os aspectos. Sacrifício da cruz, sacrifício da missa. Então, primeiro aspecto, sacerdote. Quem é o sacerdote? No sacrifício da cruz, Cristo. No sacrifício da missa, quem é? É Cristo também, através do ministro ordenado. Vítima. Quem é a vítima? É Cristo. No sacrifício da missa, é Cristo também, sobre as espécies sacramentais. O modo, cruento, com derramamento de sangue. Isso foi lá na cruz. Na missa, é incruento, é sacramental. O valor, infinito, seja na cruz, seja no momento da Santa Missa. Finalidade, redenção universal. Aplicação dos frutos dessa redenção na Santa Missa. Por isso, a missa é tudo, né? O Concílio de Trento, aí como eu estou dizendo aí, afirmou solenemente a identidade entre o sacrifício da cruz e o da missa, declarando que em ambos está presente a mesma vítima e o mesmo sacerdote principal, Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! A diferença reside apenas no modo de oferta, cruento na cruz e incruento na missa. Veja, a única coisa que se diferencia é o modo, como está dizendo o Concílio de Trento, né? Na cruz, de maneira cruenta, na missa, de maneira incruenta. Esta doutrina fundamental
sublinha que não existe uma multiplicidade de sacrifícios na economia salvífica, mas um único sacrifício redentor que, realizado uma vez na história, torna-se sacramentalmente presente em cada celebração eucarística. Assim, quando participamos da missa, na missa ou da missa, não assistimos a uma mera representação simbólica, mas somos verdadeiramente contemporâneos do acontecimento do Calvário. Meus irmãos, olha o que Jesus deixou para cada um de nós. Olha que coisa extraordinária. Olha o que está sendo dito para nós aqui, que é o mesmo sacrifício, a mesma vítima, o mesmo sacerdote que atua. É um e o mesmo sacrifício da cruz, né? É a mesma. O Concílio de Trento nos ensina aqui maravilhosamente bem, né? Como vocês estão vendo aí, olha. Finalidade, né? Os aspectos, sacerdote, vítima, modo, valor, finalidade. Esse gráfico aqui nos ajuda imensamente a entender tudo isso. Depois, então, por último aqui, os fins da Santa Missa, né? Os fins da Santa Missa. São 4 fins aí importantes da Santa Missa. Primeiro, adoração. E nós precisamos, eu digo aqui, resgatar dentro da missa a questão da adoração. Porque isso aqui faz parte do depósito da igreja. Através da Eucaristia, a igreja oferece a Deus a adoração perfeita que lhe é devida. Cristo, sumo sacerdote e eterno sacerdote, presta ao Pai, em nome de toda a criação, o culto de adoração perfeita. Depois, ação de graças. Na celebração eucarística, unimos-nos a Cristo para agradecer ao Pai todos os benefícios recebidos, particularmente o dom da redenção. O próprio termo Eucaristia, ela já significa ação de graças. Depois, expiação. A missa aplica os méritos salvíficos do sacrifício de Cristo para a remissão dos pecados, tanto dos vivos como dos fiéis defuntos que se encontram no purgatório. E por último, a impetração. Através do sacrifício eucarístico, a igreja apresenta a Deus as suas súplicas, pedindo os bens espirituais e materiais necessários para a salvação e santificação dos fiéis. Então tá os 4 fins aí da Santa Missa: adoração, ação de graças, expiação e impetração. Ou seja, nós estando participando da missa, nós podemos oferecer os nossos pedidos, porque aí é o momento de pedir mesmo, a gente pode pedir, e isso será acrescentado ao sacrifício de Cristo. E o nosso pedido, então, acaba tendo um valor infinito, porque é Jesus que vai oferecer ao Pai. Então, esses 4 fins da Santa Missa correspondem aos 4 fins essenciais de todo ato de culto: adorar a Deus como Criador e Senhor de todas as coisas, agradecer os seus benefícios recebidos, expiar os pecados cometidos e suplicar novas graças para a santificação pessoal e o bem de toda a igreja. A plena participação dos fiéis na celebração eucarística implica a compreensão e a vivência desses 4 aspectos, permitindo que a missa se torne verdadeiramente o centro da vida espiritual e a mais perfeita expressão da relação entre Deus e a humanidade redimida. Então, meus amigos, nós vimos aí esse maravilhoso estudo a respeito da Eucaristia. É claro, né? Aqui é só uma pincelada, né? Não dá aqui pra gente falar tudo. E também eu quero dizer outra coisa: nós não conseguiríamos esgotar esse assunto da Eucaristia, porque esse assunto é por demais grandioso dentro da Santa Igreja. Vamos deixar então os nossos propósitos, né? Como sempre nós fazemos. 2 propósitos principais. Primeiro, é preciso amar a missa, de tal maneira que se procure dela participar sempre que possível, como uma participação consciente, ativa e frutuosa. Então, primeiro propósito: participar o maior número de vezes da Santa Missa, sempre que possível, mas de maneira frutuosa, ativa
né, e bem participada. Segundo, unir os pequenos sacrifícios de cada dia como sacrifício de Cristo que se renova na Eucaristia. Então ficou os dois propósitos aí para nós do nosso estudo aí a respeito da Sagrada Eucaristia. Essa foi a questão de número 28 e nós voltamos no nosso próximo estudo. Deus abençoe e salve Maria Imaculada.